Boa tarde a todos, espero que todos estejam bem. Agradeço a participação bem expressiva nesse momento dos membros do Conselho, e alguns da Câmara Técnica também participando, do Comitê Técnico. Isso é importante, a participação de todos aqui num momento como esse. Essa é mais uma reunião ordinária do Conselho Municipal de Saneamento Básico. E a pauta de hoje é a contratação para elaboração de projetos executivos e complementares de esgotamento sanitário do Parque Zoológico de Goiânia. Antes de iniciarmos, eu quero saber se alguém mais quer sugerir alguma outra pauta para essa reunião. Tudo bem, então, não tem nenhuma sugestão, vamos continuar. O gestor do Fundo Municipal de Saneamento Básico é o Jonei. Ele vai fazer uma breve explanação sobre o ponto de pauta dessa reunião que eu acabei de citar. Jonei, estamos à sua disposição a partir de agora. Boa tarde a todos. Então, eu quero deixar claro aqui no que diz ao ponto de pauta, que é a contratação dos projetos, e no que diz respeito ao que já foi tratado nas planos de aplicações anteriormente, que é referente à execução de obras, o que é um outro ponto. Essa execução, a contratação do serviço de execução de obras do sistema de tratamento do Parque Zoológico, ela veio a esse conselho aí em 2021, com a aprovação por unanimidade dos mesmos, advindo do contrato 121 de 2019, para execução, esclareço e pontuo, execução de obras, o que é um objeto diferente do que está sendo tratado aqui em pauta. Dessa forma, a execução dessas obras ela foi ponto de pauta dos planos de aplicações posteriores a 2021, já que não tenha sido executado em nenhum dos exercícios, contudo a gente permaneceu nos planos de aplicação, entendendo-se que seja uma despesa necessária a ser executada no Parque Zoológico. Então, esclareço aos conselheiros aqui que desde a aplicação de 2021, desde a aprovação do plano de aplicação de 2021 até hoje, não houve execução de obras relacionadas a esse serviço, então não houve nenhum dispêndio por parte do fundo em relação a essa contratação. Devo ressaltar também que esse contrato firmado nesse exercício de 2021 pela AGETUR, ele se encontra-se com o período de vigência já expirado, então sem validade, o que trouxe aí a AGETUR a apresentar para a gente uma nova demanda de contratação inicial para refazer essa contratação novamente, já que aquela contratação de 2020, que foi apresentada aos conselheiros em 2021, ela foi frustrada devido a algumas inconsistências aí no processo de certificação pelo controle interno. Então, presidente, deixo aí esclarecido aos conselheiros, e também foi uma dúvida apresentada na reunião anterior pela conselheira Gisele, sobre a dúvida, que esse ponto de pauta já tinha sido tratado anteriormente. Então, eu esclareço, Gisele, que necessariamente a esse ponto de pauta, que são a contratação dos projetos para uma nova contratação, ela não foi tratada anteriormente, está trazendo aqui agora, devido aí à não execução do contrato firmado pela AGETUR em 2021, e apresentado a esse conselho. Presidente, eu agradeço aí pela oportunidade de estar esclarecendo isso, e retorno aí a palavra ao senhor, e encontro à disposição para qualquer outras dúvidas que vier a ter no decorrer da reunião. Obrigado, Jonei. Dando sequência agora, pessoal, que nós vamos deixar para as perguntas, e acréscimos de opiniões e tudo mais, após a apresentação da AGETUR, que vai acontecer nesse momento. Estamos à disposição, representante da AGETUR e engenheiro. Boa tarde a todos e a todas. Tá todo mundo escutando bem? Que eu tô com um probleminha no fone aqui, tá tudo ok? Tá ótimo. A pedido do pessoal da R, eu fiz uma apresentação, até mesmo alguns itens que o Jonei já falou,
Então, eu vou repassando algumas coisas e vou descrever algumas necessidades que a gente tem por conta dessa nova contratação. Vou compartilhar a tela aqui rapidinho. Basicamente, tá dando para ver a apresentação aí, pessoal? Não. Deixa eu dar Agora foi. Ok, agora. Certo. Basicamente, o que o Jonei já falou, né? Então, assim, fiz uma apresentação bem explicativa, até para quem não tinha conhecimento de todos os fatos e o que ocasionou a essas contratações, tanto do contrato anterior quanto no contrato atual, né? Então, o âmbito da nossa reunião hoje é a contratação para elaboração de projetos executivos e complementares, né, do Parque Zoológico. Conceitos básicos aí, eu acho que todo mundo, quem interessava, já recebeu essa apresentação, que até foi pedida anteriormente, né? Então, só o que é de projetos complementares, projetos executivos, para ter uma discriminação correta do que a gente está pleitando aqui hoje. A questão da motivação e causa da contratação, né? Isso desde 2016 já vem se arrastando, né? Foi julgado, né? Então, a questão da necessidade da construção da ET para ter o controle a, dos rejeitos, né, e do esgoto no zoológico já foi visto pelo Ministério Público e foi tudo organizado, né, foi tudo desenvolvido a partir do momento que foi dada a decisão, né, isso em 2016. Essa decisão, ela é cabível de multa diária no valor de 20 mil, por isso que a gente sempre tá correndo atrás disso daí para tentar resolver, né? A gente está atualizando eles para não ter a cobrança dessa multa, mas o tempo está ficando mais curto, né? Então, aqui está o número do processo público, tem o número do SEI com todos os dados também, se alguém tiver interesse de olhar, tiver necessidade, tá bom? Sobre a primeira contratação, o Jonei já falou, né? Ela se deu início em 2021, né? Na verdade, em 2019, com ordem de serviço em 2020, né? E foi interrompida em 2021, essa contratação, por falta de informações em projetos, especificações técnicas, algumas interferências do zoológico, eu vou falar posteriormente disso, que não foram analisadas na hora de elaborar o projeto, elaborar o edital de licitação, elaborar o planejamento da obra. Tá certo? Aqui é um esboço, né, a planta baixa do primeiro projeto, né, composto pela ET, pelo tanque de regulação e que atendia apenas um ramal do zoológico e o tanque dos hipopótamos, que era inicialmente o ponto crucial de todo esse desenvolvimento, né? Vamos falar assim, foi constatado que é uma das maiores causas da poluição por rejeitos sanitários do zoológico. Discorro mais um pouco na apresentação em relação à paralisação, em relação à procura da Getúlio por conta da R, só que por conta de falta de informações técnicas, falta de planejamento em obra necessário para dar uma segurança nessa execução, né, acabou que o contratado não teve interesse mais em postergar o seu contrato, né, e fazer a prorrogação do contrato. Agora, já falando da nossa nova contratação. Vou ler um pouquinho aqui, só para a gente seguir uma linha de raciocínio. Os projetos feitos anteriormente foram feitos pela SRI, né, o corpo técnico da SRI, e eles não foram direcionados junto com a gestão do Parque Zoológico, né? Então, assim, a parte técnica dos projetos estavam ok, vamos dizer assim, medianos, porque foi desenvolvido um ótimo sistema
de tratamento de esgoto. Porém, não foi pensado na logística do zoológico, não foi pensado no uso e funcionamento dessa ET em relação a quem faria a operação, quem faria a manutenção, né? Que a ET desenvolvida anteriormente era uma ET mais complexa, né? E também não foi pensado na questão do bem-estar dos animais em relação a bombeamento, aos ruídos, né, a proximidade de certas estruturas aos recintos dos animais, né? Então, assim, são os motivos principais da nossa análise não ter dado ok para continuidade com esses mesmos projetos, né? Além disso, a gente tem alguns princípios básicos da engenharia, que é a economicidade, viabilidade e funcionalidade. É viável? É. Mas é a melhor opção? Não. É funcional? É. Mas é a melhor opção para nossa gestão pública em relação a ter uma operação demasiado exigente, a ter uma manutenção mais complexa do que o necessário? Não. E a parte econômica? Em relação a um sistema e outro, no sistema antigo daria muito mais manutenção, porque eu teria agora eu vou falar um pouco mais técnico, uma concentração maior de pressão e seria necessária bombas mais fortes para bombear todos esses rejeitos dos hipopótamos lá a quem já conhece o zoológico, né, uma bela de uma subida até a parte dos grandes felinos lá dos recintos, que é atrás, né, a nossa instalação. Então isso ocasionaria uma manutenção mais periódica, né, uma operação mais detalhada, mais minuciosa desses aparelhos, né? Então, dessa nova contratação, a gente fez toda essa análise dos aspectos técnico, jurídico, administrativo e de engenharia da contratação anterior e fomos a captação pluvial dos recintos. E se essa ET atendia todas as áreas de recintos, porque nada adianta eu atender o tanque dos hipopótamos e os grandes felinos que ficariam ali do lado e não atender o restante das áreas, né? Desta maneira, a gente, novamente, eu juntamente com o Corpo Técnico de Engenharia da Saneac, quem fez o projeto básico, e criamos um novo projeto que atenderia todas as áreas do zoológico, todo o esgoto sanitário, tanto os rejeitos animais quanto o esgoto sanitário do zoológico, né? Faria uma captação inicial e após essa captação levaria até a ET. Dessa forma a gente vai atender 100% do zoológico, né? E de acordo com os cálculos feitos, a gente já vai ter uma vazão de segurança maior do que a vazão de captação da água junto com o esgoto, né? Porque nos recintos a gente não tem uma separação de água da chuva e água da água sanitária, né? Água cinza, né? Esse daqui é um esboço, foi o primeiro levantamento que a gente fez com o pessoal da Saneago. Em laranja, na parte mais embaixo da tela, eu acho que quem tiver com o celular vai ter um pouquinho de problema, mas eu posso encaminhar a apresentação para vocês. Em laranja, a gente tem a área que vai ser a ET em si, né? Então, ela é uma área já designada para isso, até pelo pessoal da AMA. Em azul, ali em cima, do lado da legenda, a gente tem a área que vai ser o tanque de regulação. Porque nessa área, anteriormente, ela era ao lado da ET. Nessa área aqui, eu consigo captar todo o esgoto do zoológico pela gravidade mesmo, pela atuação da gravidade. Faço a captação da estação
de elevatória dos hipopótamos, que é esse azul mais escuro aqui, logo abaixo do nome, também prestante de regulação, e após isso, a gente faz o bombeamento de todo o esgoto do zoológico até até a ET. Então, dessa maneira, a gente vai atender todo o esgoto, a gente vai ter uma estação de captação, né, para todo esse esgoto. Essa estação ela já foi pensada para ser uma estação com tampa, com todo um gradil em volta, o respiro, né, dessa que é a tubulação de ventilação, destante regulação, já vai ser feito com filtro para evitar o mau cheiro, né, e a gente vai retirar a quantidade de bombas que seria necessário para fazer a sucção desse esgoto até a parte da ET, a gente retira ele e coloca ele lá embaixo, que é longe, vamos dizer assim, mais seguro em relação ao ruído, né, em relação ao que estava antes, né? Então a gente vai ter uma interferência menor para o bem-estar dos animais que residem lá no zoológico, tá bom? Aqui já é a parte do projeto finalizado, né? Todo esse trajeto, né, essas bolinhas são as caixas de passagem, né? E todo esse trajeto, ele não passa dentro dos recintos, ele passa apenas nas vias de tráfego da área técnica e administrativa. Então, assim, a gente tirou a interferência que ia ter, como que a gente ia mover vários animais ali, lobo-guará, araras, como que a gente ia mover aquilo tudo para ter que passar uma tubulação dentro dos recintos, né? Então, a gente fez uma modificação, né? Mudou o trajeto. Nessa mudança de trajeto, a gente eliminou todas essas interferências construtivas, né? Manteve a ET na melhor posição dela, que é na parte mais alta. Tanque de elevatório de regularização, que é lá embaixo. A gente tem um acesso próximo aos pontos já de saneamento da rede pública. Então, assim, a gente já vai captar o que iria para a rede pública antes, a gente já vai fazer a captação dele e devolver para a ET. Assim que é tratado, retorna-se, né, no fluxo e na vazão correta para a rede pública, tá bom? Daí eu só vou passar mais uma questão, que foi mais a nossa sequência, né? Que após as reuniões, tanto com a AMA, eu chamei um técnico do IBAMA para ver sobre essas interferências do bem-estar dos animais, sentamos novamente com a Saneago várias vezes, né? Direcionamos para parte de elaboração dos projetos complementares executivos, que a partir desses projetos a gente vai conseguir fazer um planejamento ideal para essa obra, evitando outras interferências não pensadas, evitando pausas, porque a gente não pode ter uma obra de escavação, de saneamento, né, de infraestrutura com pausas prolongadas, que a gente acaba perdendo o serviço, né, vai trazer desconforto tanto aos animais quanto aos técnicos, né? Tem áreas lá que a gente não pode ter um trabalho durante certas épocas do ano, porque os animais eles têm existem períodos que os animais não podem ser movidos do local, então isso tudo vai entrar no nosso planejamento, né? E após toda essa conversa, foi feito um termo de referência, eu fiz algumas reuniões com empresas com expertise para essa questão de saneamento básico, né, de construção de ET, e em conversas com eles a gente foi criando os orçamentos, né? Esses orçamentos contemplam os projetos, né, aqui descritos, né, projeto de fundação, estruturas, projeto elétrico, automação, no caso, automação da estação de tratamento e da estação de regularização, que é bombeamento, pressão e tudo mais, iluminação externa, iluminação de emergência, drenagem pluvial, porque as áreas que vão ser trabalhadas precisam estar compostas pela drenagem pluvial, os projetos de terraplanagem e pavimentação das áreas que forem ser trabalhadas, né? Como eu falei, que são as vias de acesso que a gente tem no zoológico, né? A gente vai trabalhar lá onde é asfaltado, tá bom? Os projetos hidráulicos da Saneago já
elaborou para a gente, juntamente comigo, então a gente já descarta eles da nossa contratação. E em relação ao custo, que é vamos falar assim, um ponto mais importante da nossa reunião, esse custo ele foi relacionado após as visitas e orçamentos, né? Algumas empresas não tiveram interesse em fazer os orçamentos, a gente contabilizou 3 orçamentos, tendo os 3 um custo médio, né, pela média padrão, de R$ 110.000, né? Esses R$ 110.000 contemplam os projetos, orçamento base, para a gente poder criar a nossa licitação, e a, a parte dos memoriais descritivos em relação aos projetos que vão ser elaborados, né? Então, basicamente é isso. Queria deixar aqui uma questão que a gente pontuou em relação à pós-contratação, que como a gente foi levantado uma necessidade de ter uma operação, uma contratação da operação, toda essa operação ela tem que ser feita em uma outra contratação de mão de obra. Então, após os projetos complementares e quando a gente já tiver a licitação, né, feita para execução de obra, aí já a gente resolveria esse outro problema com uma outra licitação, tá bom? Então, assim, é uma conclusão básica, basicamente o que eu falei aqui agora, que tendo em vista todas as informações dos mais diversos tipos em mãos, uma contratação se torna algo prático e seguro e com menos surpresa do que temos visto na atualidade. A gente contratando pessoas que a gente que tem uma especialidade nisso, né? Que pensam nas outras vertentes, não só naquela parte de execução, né? Então, é por isso que nós indicamos, né? Nós solicitamos a nossa gestão essa contratação para a gente poder direcionar melhor e evitar mais problemas nessa contratação da execução. Então, a gente está tentando evitar aqui agora para não ter uma dor de cabeça depois, tá bom? E para finalizar, só deixar uma frase aqui que um professor meu falava muito, que o primeiro problema do engenheiro em qualquer situação é descobrir realmente qual é o problema, né? Então, assim, a gente ficou alguns meses pensando quais eram os problemas e como solucioná-los, para agora apresentar e conseguir reverter o problema que foi anteriormente, tá bom? Fica à disposição para qualquer dúvida, eu acho que eu falo um pouco rápido, às vezes fica meio difícil de entender, mas qualquer dúvida, qualquer questionamento, consideração, eu estou por aqui. Obrigado pela apresentação, Heitor. Nós já temos aí o Pedro Weimer, está solicitando palavra. Pode falar à vontade, Pedro. Está à sua disposição. Obrigado, Hudson. Boa tarde a todos. Pedro Baima, da AMA. Heitor, eu fiquei com uma dúvida. Embora eu seja da AMA, eu não fiz parte dessa comissão técnica que pensou esse sistema com vocês. Eu imagino que, pela quantidade de herbívoro, e principalmente considerando o Lago dos Hipopótamos, a gente vai ter um lodo significativo, um material denso que deve ser separado por densidade na primeira etapa desse tratamento. Vocês estão pensando em algum tipo de biodigestão, compostagem desse material, ou estão considerando levá-lo para o aterro sanitário ou outra disposição final? Heitor, seu microfone está desligado. Sim, agora sim, perdão. Então, eu posso até olhar para você quem foi que me acompanhou na AMA. Eu sei que foi o pessoal do saneamento mesmo, né? E a gente ponderou, né, que no projeto anterior a gente tinha uma elevatória só dos hipopótamos, só que sem o processo de separação inicial. Então, nesse projeto novo, vai ser feita uma elevatória com o processo de separação. Esse resíduo, né, que não pode ser bombeado, até porque estraga a bomba e tudo mais, ele vai ser separado. E inicialmente, até você falou da compostagem, inicialmente ele vai ser descartado da mesma maneira que hoje é
a parte, o tanque em si, a limpeza do tanque, né, que eles fazem vamos falar assim, ó, a palavra mais normal, limpa a fossa, né? Porém, foi indicado que posteriormente poderia ser feito esse processo de biodegradação, até mesmo o nosso biólogo lá, o Marco Aurélio, lá no zoológico, ele até falou ó, que a gente tem uma área aqui que já foi designada para fazer esses procedimentos com os outros rejeitos, né, dos animais. Só que esse projeto nunca foi para frente, até mesmo por conta de outras coisas que vai entrando como prioridade, tá bom? Eu posso fazer uma tréplica antes de Pode. passar para o colega? E por que, Heitor, que a gente não já considera, então, já que está fazendo um orçamento para implantação, de colocar um biodigestor em vez de ficar fazendo o transporte via limpa-fossa? Porque eu imagino que o custo-benefício não vai ser muito diferente, né? Acho que se a gente já aproveitar essa licitação e já implantar um biodigestor para fazer a decomposição desse material, a gente não só vai economizar com esse transporte, a gente vai economizar com a disposição final, que embora hoje o aterro seja da prefeitura, imagino que a médio e longo prazo ele não vai ser mais operado pela gente, e a gente ainda vai poder gerar não só fertilizante, quanto energia para o próprio zoológico com esse material. É possível considerar a possibilidade de incluir um biodigestor ainda nesse chamamento? Obrigado. Eu creio que no mesmo tipo de contratação, não. Porque eu posso verificar com a parte de contratos, mas posso estar errado, vou te falar assim, do que eu já trabalhei, mas vão ser contratações diferentes, né? Vamos falar assim, itens diferentes. Mas eu posso verificar isso daí para a gente adicionar isso no nosso projeto. Aí a gente já teria a adição da elaboração do biodigestor no nosso projeto. Mais alguém quer fazer alguma colocação? Boa tarde. Boa tarde. Está à disposição, Marlon. Boa tarde, aqui é o professor Marlon, do IFG. Eu tenho duas questões, basicamente, sobre esse processo, né, que resultará numa licitação do projeto da ET. A primeira pergunta é sobre se foi feita uma análise sobre a viabilidade de se tratar as águas pluviais junto nessa estação de tratamento de esgoto, visto que o regime de chuvas ele é muito peculiar aqui em Goiânia, né? Nós temos 6 meses de estiagem, 6 meses de chuva, o que pode, por um lado, né, na época de chuvas intensas, aumentar bastante o volume de esgoto a ser tratado, e durante os outros 6 meses essa capacidade, né, vai ficar bastante reduzida, né, dos esgotos gerados pela ausência de chuvas nesse período. Então, fica esse questionamento se isso foi considerado, e também, indo ao encontro da questão do Pedro Baima, sobre os resíduos sólidos, né, não só pelo lodo gerado pelo tanque dos hipopótamos e os demais dejetos dos animais, mas também, e aí considerando também a coleta da água da chuva nessa estação, vão ter muitos detritos, galhos de árvores, folhas, eventualmente pedaços de plástico que estão no chão, né? Então, vai haver necessidade de não só um gradeamento, mas um peneiramento desse esgoto antes de ser bombeado para a estação de tratamento. Então, a minha pergunta é, isso está previsto no projeto, porque vai precisar de um espaço físico, com caçambas, ou até com biodigestores, né, para a parte orgânica desses dejetos sólidos. Se está previsto no projeto todos esses equipamentos para remoção dos sólidos grosseiros antes do tratamento, e para onde serão destinados esses dejetos, se para aterro sanitário. A gente sabe que o aterro sanitário de Goiânia já está bastante, né, com a sua capacidade reduzida, então é algo a se colocar no lápis ali, né, para se avaliar.
para onde vão todos esses resíduos, se há no projeto as etapas de gradeamento e peneiramento e o armazenamento prévio desses dejetos, desses resíduos grosseiros lá no próprio parque zoológico, né? E outra questão, além dessas, que me preocupa um pouco é em relação à operação. Após os projetos elaborados, você apresentou ali projetos de fundação, projetos, né, todos os projetos que serão feitos. E a operação vai ser feita por outras pessoas, né, outras empresas, posteriormente. Vai ser contemplado nesse projeto o manual de operação da ET, né, para que o próximo que for operar tenha condições de operar aquilo que foi projetado. Como que vai se dar essa passagem de bastão para quem projetou para aquele que vai operar? Né? Isso está previsto também, porque o início de uma operação sempre aparecem surpresas, né? Então, são esses 3 questionamentos que eu faço em relação à transição da implementação da construção para a operação, a questão dos resíduos sólidos grosseiros e a questão dessa quantidade de água de chuva que pode superestimar até aí o dimensionamento das tubulações para esse tratamento. Obrigado. Certo, professor Marlon. Vou do último para o primeiro. Sobre a questão da operação, o manual de operação, né, de uso, de manutenção, ele é entregue ao final, na entrega da obra. Então, assim, esse manual ele vai ser entregue e solicitado por quem executar e colocar em operação a ET e o tanque de regulação. Então, é basicamente o quê? A gente tem uma discriminação do que vai ser utilizado, né? Bombas, parte elétrica, o que vai ter na automação, a gente vai ter nos nossos projetos complementares executivos. A utilização, a parte, vamos dizer assim, a parte prévia, né? Ela já vem juntamente com o projeto. São os memoriais de todos esses itens. Bomba de tantos cavalos e tudo mais. A parte de operação final, né, vamos falar que é quase como se fosse um as-built dessa operação, ela vai ao final da nossa implantação, né? Então, assim, é o que a gente fala, assim, a gente vai ter informação para poder iniciar uma contratação e essa contratação vai ao final porque a obra é entregue funcionando, né? Então, essa contratação ao final da obra, né, ela já vai estar apta para gerir, para operar, né, todo o sistema de tratamento. Né? Eu acho que é mais ou menos isso que o senhor tinha me perguntado. Sobre a questão da captação pluvial. A captação pluvial, ela vai ser dentro dos recintos. Não digo que é toda a captação pluvial do zoológico, né? Estou falando isso porque eu até me confundi aqui quando o senhor me perguntou. Porém, tem que ter uma separação, um gradeamento. Por isso que a gente tem a parte de projetos de captação pluvial. Tanto na captação dentro dos recintos, por conta que a não separação que eu falo é porque não tem muito um lugar específico ali que que é resíduo, né, de esgoto, que é rejeito, e um lugar que é só água da chuva. Então a gente tem uma homogeneidade nos recintos, né? Então, a partir daí, que aí a gente tem a separação, daí essa separação é feita a limpeza, aonde que vai ser despejado, isso aí vai depender muito de como que vai ficar qual que é o tipo de resíduo que a gente vai estar falando. Porque se for galho, sujeira e tudo mais, ok. Como o senhor falou, caçambas, ou um espaço preparado para receber esse tipo de pedregulhos, né? A parte dos rejeitos, né, o grosso, vamos dizer, que não é tratado, aí essa parte eu vou
eu posso até verificar se a gente tem algo já planejado em legislação, porém a gente tem um direcionamento de prezar pelo meio ambiente, né? Então, assim, desde o início dessa implantação que a gente pegou para analisar, a gente está prezando pelo meio ambiente, pelos animais. Então, o ideal mesmo, da maneira que o Pedro falou, é a gente ter uma estação de biodegradação, né? A questão nossa se é fácil da gente implantar isso lá, ou se vai demandar um outro nível de estudo, um outro trabalho mais detalhado e elaborado. Porque se for algo mais prático, né, a gente consegue adicionar dentro dos nossos projetos. Fazer o pedido de um projeto para implantação da estação de biodegradação que atenda aos resíduos da ET e do tanque de regulação, né? Então, eu acho que é algo prático de ser resolvido, né? E a primeira pergunta, que era sobre os nossos 6 meses de seca, 6 meses de chuva, isso daí foi exatamente o ponto que a gente pensou. Nos 6 meses de seca, os tanques são lavados, os recintos são limpos, são lavados, né? Então, a gente tem um fluxo, vamos dizer, mínimo de rejeitos, de esgoto, né? O que foi a conta que a gente fez? Qual que é o mínimo, qual que é o máximo? A ET, o sistema de bombeamento, o sistema de filtragem, ele tem que trabalhar tanto no mínimo quanto no máximo e ainda tem uma folga de segurança. Então, a gente tem lá, desde os 6 meses, a gente até calculou menos, porque no último ano foi até menos, a gente calculou entre 4 e 5 meses de seca, né, com a vazão padrão do zoológico, né, não que a nossa rede de esgoto atenda ela, mas uma vazão padrão, e nos meses subsequentes a gente trabalhou com a vazão máxima suplementar. Então, assim, margem de segurança, né, para atender das duas maneiras, tá bom? Eu acho que eu consegui responder. Qualquer coisa, só voltar. Obrigado, Heitor. Mais alguém quer fazer algum comentário, questionamento? Eu, Pedro Baima, só queria complementar, Heitor, que entendo que o biodigestor ele faz parte do saneamento, acho que a gente não pode tratar o tratamento desse resíduo sólido proveniente do saneamento como separado do processo, é de ponta a ponta, e sim, o biodigestor ele é modular, ele é um equipamento muito simples, a operação é bastante simples também, hoje você tem biodigestores anaeróbicos que você pode colocar subterrâneo, ou você pode ter ele para cima, então eu acho que vale a pena sim considerar a possibilidade de já incluí-lo nesse projeto, porque você vai ver que o salto de qualidade vai ser significativo e o custo-benefício vai valer a pena, tá bom? Só queria fazer essa ponderação. Obrigado. Heitor, vai falar mais alguma coisa? Não, só para, vamos falar, a réplica, tréplica, né, e a quadréplica, né, que as sugestões que estão sendo dadas vão ser todas colocadas, né, consideradas para a elaboração dos projetos. A gente, assim, a reunião é inclusive para isso, né, para poder se dar sugestões, para a gente poder adicionar e melhorar esse sistema que a gente está propondo, tá bom? Obrigado, Heitor, mais uma vez. Pessoal, tem mais alguém? Quer fazer algum outro comentário? Eu só quero deixar claro aqui, eu não gosto de interferir em nossas reuniões, eu sou apenas o condutor, mas vou lembrar a todos aqui que o limite estabelecido aqui de verba para gasto com essa operação zoológica é de R$2 milhões. Então, as sugestões, como o próprio Heitor já falou, serão bem-vindas e será feita a análise de aplicabilidade, tá, dentro desse recurso. Então, eu quero até, Heitor, peço, né, a vocês que coloquem isso como itens na licitação, para que o estudo seja feito, tá, e seja apresentado. Por quê, ou porque sim, ou por que não da complementação que foi sugerida pelos conselheiros aqui, tá certo? E lembrando a todos que hoje nós estamos apenas discutindo
o recurso para esse estudo dos projetos, elaboração de projetos executivos e complementares. Então, nós estamos discutindo a aprovação desses 110 mil, que serão o pontapé inicial para que a gente saiba o que realmente vai ser aplicado no zoológico. E eu espero que a gente consiga, com isso, atender à sugestão do Pedro Weimann e do Marlon, que realmente são itens extremamente fundamentais aqui para uma boa operação, tá? E uma solução em definitivo para esse problema do zoológico. Mais alguém quer fazer algum comentário? Gostaria, boa tarde, Fabrício da Cinfra, gostaria de um pequeno comentário? Sim, com vontade. 2 pontos aqui. No termo de referência, eu vi aqui que fala que há a possibilidade da CINFRA proceder a levantamentos topográficos, haja vista que a CINFRA dispõe de equipe técnica de topógrafos, né? Mas, assim, no termo de referência, isso não pode ser aberto. Ou a CINFRA vai fazer, ou a empresa vai fazer e tem que ser remunerado por isso. Então, não pode deixar isso aberto, o termo de referência. Esse tipo isso aqui, numa licitação, é dada pela SEMAD, não tem como prosseguir. Então, é definir, combinar com a CINFRA. Ou ela vai fazer, ou tem que colocar esse custo dentro do termo de referência. Um outro ponto é que, assim, o sistema de drenagem não vai ser zoológico inteiro, vão ser só dos locais e equipamentos. Então, assim, como é que esse mapeamento vai drenar o quê? A região dos equipamentos, isso eu acho que falta esclarecer isso daí. O zoológico é um parque grande, né? Então, assim, ficar mais esclarecida essa questão. O que vai drenar? As regiões de equipamentos? Qual é a delimitação das regiões? Elas têm contribuições de fora também? Então, assim, ficou muito vago, né? Eu acho que poderia esclarecer isso melhor no tempo de referência, ok? São só as 2 colocações. Obrigado. Obrigado, Fabrício. Heitor, à disposição. Então, Fabrício, foi o que eu falei para o Marlon mesmo. A água que a gente... A drenagem pluvial que a gente está falando é a drenagem dos recintos, né? Eu acho que é o que você falou, você nomeou como equipamentos, né? Então, por quê? Porque é onde a gente não tem uma separação e nem como que eu vou te explicar? A gente não tem uma maneira de fazer uma cobertura, de fazer uma captação dessa água antes que ela se misture com os resíduos, né? Com as fezes e urinas, né? Então, o restante da água do zoológico existe, a gente até entrou num estudo com o pessoal da CNA, que existe um outro plano para fazer uma implantação de novas galerias pluviais que atendam toda essa demanda pluvial, que é o epicentro, é ali o zoológico, né, que é uma parte muito baixa daquela região, né, mas que é em total separação, né, com a nossa ética, com o nosso sistema, né? Então, a gente está falando só da parte recintos. E nem vou dizer que são todos os recintos, porque alguns recintos, algumas espécies, alguns animais lá existentes, eles fazem as fezes em locais cobertos apenas, onde a captação do esgoto está só naquele local, né? Então, assim, pastagens e tudo mais, não. Mas um recinto como o dos felinos, o das antas, né? Lobo-guará, todos eles vão receber essa captação pluvial juntamente com o esgoto, tá bom? Aí você falou do termo de referência, eu já vou até anotei aqui também para mim fazer essa correção antes de mandar para a SEMAD. Ok, obrigado. Obrigado, Heitor. Obrigado, Fabrício. Obrigado, Pedro e Marlon, pelas contribuições. Mais alguém? Pessoal, como o nosso tempo aqui está na plataforma e está quase esgotando, eu quero colocar em votação, tá, sobre essa aplicação de R$110 mil para a elaboração de projetos executivos e complementares do esgotamento sanitário do Parque Zoológico de Goiânia. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste, por favor. Obrigado pela atenção de todos. Então, está aprovado, né? E eu quero aproveitar esse momento, além de agradecer a presença e participação de todos, informar aos presentes que teremos mais uma reunião
dia 24 de novembro, para tratar do ecoponto. E em 24 de dezembro, para a deliberação do plano de aplicação para o ano de 2025. Ok? Muito obrigado pela participação de todos. Fala, Nadim, fique à vontade, está à disposição. Só uma pergunta, esse ecoponto já tem a região dele? Ainda não. Depois nós podemos conversar e organizar isso. Sim. Tá bom? Beleza. Pessoal, então, muito obrigado pela participação de todos e conto com vocês mais uma vez em novembro, dia 24, e dezembro também, tá? Nós vamos marcar a data direitinho, tá? Para a gente definir isso. Eu falei aqui 24 de dezembro, eu falei errado, tá? Do ano 2024. Nós vamos marcar a data corretamente e avisar a todos, tá bom? Obrigado pela atenção. Obrigado, boa tarde. Obrigado e boa tarde a todos. Obrigado, boa tarde. Boa tarde.